aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos em mais uma aula do nosso canal Letras Exatas e hoje o assunto é crase. O que é crase? A crase é um acento? Não é um acento. A crase é um fenômeno, é um acontecimento, é a ocorrência da junção da preposição a com o artigo a que é representada pelo sinal de acento grave, tá? É o sinalizador da crase. Então, crase é a contração da preposição a com o artigo a e com o pronome demonstrativo a, dos pronomes demonstrativos que iniciam com a letra a, como aquele, aquela, aquilo, e com o a do pronome relativo a qual ou as quais. Tá? Então, resumindo, é a mais a que ocorre a crase. Acentuamos sempre o a quando, ao substituir o substantivo feminino por um substantivo masculino e esse a se torna ao. Vamos entender melhor isso aí agora. Cabe à família a educação dos filhos. O verbo caber aqui é o sentido de competir a alguém. Cabe a alguém algo. Então, reparem aqui que família é um substantivo feminino e que exige o artigo a. Se a gente tentar trocar esse substantivo feminino por um substantivo masculino e esse a se tornar ao, significa que esse a vai levar a crase. Então a gente substitui pelo substantivo masculino pai, por exemplo. Cabe ao pai. Se essa troca foi possível e o a se tornou ao, você vai escrever o a com o acento sinalizador da crase. Portanto, é uma preposição mais o artigo a exigido pelo substantivo feminino. Não se usa crase com substantivo masculino, ok? Minhas ideias são semelhantes às de você. Quem se assemelha a algo ou a alguém. Portanto, a preposição a é obrigatória aqui, que se juntou ao pronome demonstrativo, que se refere a ideias que está implícita aqui. Então, a preposição a, que acompanha semelhantes, mais o artigo demonstrativo a, ocorreu então a crase. Refiro àquele homem. O verbo exige a preposição a, que se juntou ao pronome demonstrativo que inicia com a letra a. A mais a, ocorre a crase. Dirigir-se a alguém. O verbo é verbo transitivo indireto, que exige a preposição a, se juntou com a inicial a do pronome demonstrativo aquelas, por isso ocorreu a crase. O verbo mostrar também exige a preposição. Quem mostra, mostra algo a alguém. O verbo mostrar exige a preposição a, que se encontra com a inicial a do pronome demonstrativo aquilo. Mostrou diferença aquilo que acontecia. O a mais o a preposição do pronome demonstrativo aquilo, ocorreu a crase. Essa é a praça a qual me referi ontem. O verbo exige a preposição a, que se juntou ao a do pronome relativo a qual. Mais um exemplo aqui para reforçar com o substantivo feminino. Dirijo-me à farmácia. Quem se dirige a algum lugar, que exige a preposição a, ao substituir o substantivo feminino por um masculino, dirijo-me ao parque. Foi possível essa troca, então esse a vai levar a crase. Por quê? O substantivo masculino exige o artigo masculino. Se o substantivo é feminino aqui, ele vai exigir o artigo que concorde com ele, que é o artigo a. A da preposição mais o a do artigo, ocorreu a crase. Ele escreve a Fernando Pessoa.
Aqui a frase não quer dizer que ele escreve para Fernando Pessoa. Por quê? Primeiro que Fernando Pessoa é um substantivo masculino, senão ficaria da seguinte forma. Ele escreve ao Fernando Pessoa. Ou poderia ainda, ele escreve a Fernando Pessoa. Pode-se ou não usar o artigo masculino, mas pelo fato de Fernando Pessoa ser um substantivo masculino, não há crase. Se a frase quisesse dizer que ele escreve para Fernando Pessoa. Só que essa frase está com a crase. Isso quer dizer que ele escreve como Fernando Pessoa. Ele escreve a moda de. Ele escreve a moda de Fernando Pessoa. Por isso a importância de saber acentuar, saber o uso correto da crase. Se por engano não se usa o sinal indicador da crase, a frase pode mudar totalmente de sentido. Ela escreve a lápis. Por que aqui não ocorreu a crase? Porque lápis é um substantivo masculino, simples assim. O uso da crase só não acontece com as palavras terra e casa. Essas duas palavras rejeitam o uso de artigo a, tá? Então, terra no sentido de chão firme, que é o oposto de a bordo, e casa não se usam crase. Por exemplo, depois de tantos dias ao mar, chegamos à terra. Chegamos a chão firme, a terra firme. Fui à casa. Essa expressão significa a minha casa. Fui à casa, mas voltei logo. Quando essas palavras têm um modificador, elas estão especificadas, o uso da crase é obrigatório. Fui à casa dela. Reparem que houve um modificador aqui. Eu estou especificando de quem é a casa dela. A casa exigiu o artigo a, por isso ocorreu a crase. E se a palavra terra estiver também especificada, depois de tantos dias ao mar, chegamos à terra procurada. Houve aqui um modificador, um especificador. Por essa razão, ocorreu a crase. Fácil, né? A gente só acentua o a quando a gente se refere a pessoas que façam parte do nosso ciclo de amizade. Refiro-me a Maria e não a Beatriz. Por que eu usei crase aqui? Isso mostra que Maria e Beatriz fazem parte do meu convívio. Conheço as duas há muito tempo, fazem parte do meu convívio e quando eu escrevo com a crase. Então, antes de nomes de pessoas que façam parte do nosso círculo de amizade, que a gente tem alguma relação, a crase é usada. O contrário acontece quando nos referimos a pessoas com as quais não temos nenhuma relação de amizade. Elas não fazem parte do nosso círculo de amizade. Nesse caso, não usamos a crase. Não conheço Maria, não conheço Beatriz. Então, refiro-me a Maria sem crase e não a Beatriz também sem crase. Tudo bem? Bom, gente, essa foi uma aula rápida a respeito da crase. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Muito obrigado.